Olá, olá! Estamos de volta para falar sobre a safra americana. Eu que faz tempo que não apareço por aqui, né? As coisas estão bem corridas por aqui, a gente vai gravando conforme a gente consegue. Bom, vamos entrar direto no vídeo, mas antes, como sempre, roda a vinheta. Muito bem, bom, milho quase todo embonecado e bem avançado em relação à formação de grão pastoso também. Conforme a gente vai aí se aproximando do mês de setembro, começa a aparecer mais lavouras também com o milho já dentado. Ainda é muito inicial, mas Kansas e Iowa já reportaram aí, por exemplo, 11% e 16% do milho já dentado, respectivamente. Em relação à condição, na média dos 18 estados temos 10% excelente, 47% bom, 29% razoável, 10% ruim e 4% muito ruim. Isso representa uma leve melhora em relação à semana passada. E assim como o Alexandre trouxe na semana passada, a gente vai dar uma olhada nos prognósticos lá da UNL, né, na Universidade de Nebraska, para o milho. Lembrando que isso é um consórcio entre várias universidades aqui do meio oeste. A gente percebe nessa figura que tem uma dominância, né, dessas pizzas vermelhas, né, desses círculos, principalmente nos estados do Missouri e também no oeste de Iowa. Isso significa que nesse estado a produtividade deve ficar abaixo da média dos últimos anos, na média aí, de longo prazo. Por outro lado, a gente vê estados como Indiana, Illinois e parte do Kansas e do Nebraska com várias regiões com possibilidade de produtividade do milho ser acima da média, né? Então são os pontos que vão aparecer aí em verde. Então quanto mais verde, maior é a probabilidade de termos milho com produtividade acima da média. Onde está amarelo são lugares que a produtividade deve ser muito parecida com a média dos últimos anos para a região. E sempre lembrando que é importante contextualizar, né, quando a gente vai pensar em produtividade, em sacos por hectare ou bushel, né? O abaixo da média de Iowa, por exemplo, muitas vezes pode ser ainda assim maior do que o acima da média do Kansas, por exemplo. Então, né, é sempre importante colocar isso em consideração. Segundo o relatório de Nebraska, também estados como Kansas e o norte do Missouri estão aí com o milho mais adiantado no estágio de R4. No mais, o milho em R3 predomina. E agora trazendo o relatório de produção aqui dos Estados Unidos, né, que o USDA liberou hoje, é esperado uma queda na média de produtividade. A gente tinha em julho valores de 177,5 bushels por acre e agora caiu em agosto para 175,1, então uma leve queda. Essa média reportada pelo USDA é de certa forma também muito parecida com o que a Universidade de Ohio reportou. Um grupo de pesquisadores e produtores rurais lá de Ohio percorreram o estado e estimaram uma produtividade média de 183 bushels para o milho. Lembrando que isso é especificamente para o estado de Ohio. Já para a soja, né, as tendências também são muito parecidas. A gente sabe que onde tem clima para um, o clima vai ser o mesmo para outro. E assim como para o milho também teve uma queda na expectativa de produção. Em julho, o USDA esperava 52 bushels por acre e agora em agosto é esperado 50,9, uma queda aí de mais de 1 bushel por acre. Pensando agora exclusivamente no estado de Ohio, o mesmo tour que lá foi feito para o milho, foi feito também para a soja, e os produtores de lá esperam uma média de 61 bushels por acre, o que é bem acima daquilo que o USDA está prevendo como média nacional. Em relação à condição, temos 9% excelente, 45% bom, 32% razoável, 10% ruim e 4% muito ruim. Comparado à semana passada, o relatório trouxe uma leve melhora, mas é importante salientar que mesmo assim a média do USDA foi puxada para baixo. Em relação ao estágio vegetativo ou reprodutivo, né, a grande maioria já está com vagem formada e vai começar a encher o grão, como é o caso dessa lavoura que está aqui atrás de mim, tá, né, estágio R3, quase em R4, quase a formação de vagem completa. Essa planta aqui tem em média 60 vagens, 65 vagens, né, se eu não errei a contagem. Mostra sinal de compactação, uma nodulação muito bem feita também, né, cheia de nódulos, mas é uma soja que está, se a gente pensar em termos de mapa de seca, ela está embaixo de uma seca, mas é uma soja muito razoável para boa, né, diante dessas situações
que a gente vem observando aqui em relação à falta de chuva que teve, e agora mais chuvas vêm chegando. Em relação ao clima, nos últimos 7 dias foram de chuvas interessantes para a grande maioria dos estados. Essa chuva ela vai ajudar principalmente essa soja aqui, né, que vai começar a encher o grão logo logo. E nos próximos dias também são esperadas mais chuvas em praticamente todo o Corn Belt. Estados como Missouri, Illinois, Indiana e Wisconsin, a chuva pode chegar aí até 100 milímetros, no mais ela deve ficar aí na faixa de 20 a 30 milímetros. Em relação aos preços, a soja fechou a sexta-feira em $14,07 o bushel e o milho em $4,76. Por enquanto, mesmo após o relatório do USDA, que baixou, né, as produtividades esperadas aí para os Estados Unidos, a gente não conseguiu observar uma grande recuperação do mercado e, de fato, as duas commodities acabaram a semana no negativo. Bom, vamos conversar agora com os outros membros do AgroConnection. Começa contigo, Alexandre. Buenas, Carlos. Passando então para atualizar a situação aqui pelo estado de Nebraska, uma semana com chuvas, boas chuvas por aqui. Parecia que eu estava no centro-oeste, né, no Cerrado brasileiro, porque de verdade choveu praticamente todos os dias da última semana, pelo menos aqui na parte oeste de Nebraska. A gente via, né, chuvas espaçadas, né, localizadas, mas aqui mais na região centro-oeste, todos os dias pelo menos aí uns 10 milímetros na média da semana passada. Com isso, né, a gente chegou aí a valores que giram em torno de 35 a 50 milímetros parelho no estado, né, que a gente olha a chuva mais distribuída, boas chuvas como eu falei, num momento muito importante aí para as culturas no campo. Se a gente olhar agora para o milho, né, 95% da área em Nebraska já está com florescimento, né, bastante adiantado, o enchimento de grãos com 46, chegando à metade da área já nesse quesito. E as condições, elas estão aí, dão conta que 61% do milho em Nebraska é bom ou excelente, né? Sempre lembrando a questão da irrigação por aqui. Esse milho atrás aqui na câmera é um milho de sequeiro, tá, pessoal? Então ainda tem muita área em Nebraska, a maior parte irrigado, mas muita área em sequeiro. E vai o destaque aqui, vocês podem ver como é uma área bem desnivelada. Tá certo que eu estou na borda da lavoura, eu vou mostrar imagens dessa lavoura por dentro, porque é interessante observar manchas de solo. A gente tem recebido boas chuvas, é o ano que talvez está chovendo mais nos últimos 5, e mesmo assim tem milho ali que está praticamente morrendo, está sofrendo bastante por causa de uma condição de compactação do solo, ou seja, nós temos água, mas não infiltra, não chega nas raízes desse milho, ou quando chega, ela já, na verdade, ela tem escoamento superficial, né, já que a raiz está limitada a 10 centímetros no solo, conforme vocês podem ver aqui na imagem, a raiz praticamente toda ela lateralizada, né? Para a soja também, 91% da área já com florescimento, 68% em formação de vagem, ou seja, a soja bem avançada, também em estádios críticos para a demanda d'água. A soja de sequeiro também a gente vê, obviamente, um pouco pior do que a irrigada, mas ainda assim é uma boa safra de soja aqui para o estado de Nebraska. 56% então é bom ou excelente na soja, e para essa semana a gente espera menos chuvas, né? Não vamos deixar de ser o centro-oeste brasileiro, vamos voltar a ser o oeste do Corn Belt, ou seja, vai fechar a torneira para a semana, né? Já a parte central e leste do estado aí recebendo 15 no centro e mais ou menos 30 milímetros no leste de Nebraska. Então vamos aguardar para a semana que vem como é que vão estar essas culturas no campo. Agora eu vou contigo, Giovanni, conta como que está por aí em Iowa. Buenas, Alexandre. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Começando com o estado de Iowa e falando agora da primeira semana do mês de agosto, ocorreram algumas chuvas localizadas no estado, chegando em máximas de até 100 milímetros em algumas localidades, como na região sudoeste, mas a média para a primeira semana não foi muito alta, ficando em torno de 5 milímetros, quando olhamos para os dados de todas as estações meteorológicas do estado. Já nessa última semana houveram algumas chuvas um pouco maiores, que pegaram uma faixa da região noroeste do estado, que veio até o centro, com cerca de 50 a 60 milímetros, e quase todo o resto do estado ficou entre 5 a 20 milímetros, e a parte nordeste do estado praticamente não recebeu nenhuma chuva. Falando das condições do milho, 59% das lavouras estão em condições boas ou excelentes, o que significa uma menor qualidade em relação ao ano passado para essa mesma época do ano,
que estava com cerca de 73% das lavouras em condições boas ou excelentes. Dessas lavouras, 58% está em estágio R4 e 16% em R5. Já a soja está com 70% em estágios R3 e R4 e 71% das lavouras estão em condições boas ou excelentes. Agora falando um pouco do estado do Missouri, ocorreram algumas chuvas boas no estado também essa última semana, com chuvas de até 100 e 130 milímetros na parte norte do estado, pegando também algumas faixas dessas chuvas no meio e na parte sul, e o restante do estado também recebeu algumas chuvas menores que variaram de cerca de 10 até 50 milímetros. Com relação às condições das lavouras, as do Missouri estão um pouco piores e também um pouco mais atrasadas quando comparamos com o estado de Iowa. As lavouras de soja estão com 44% das lavouras em R3 e R4 e com 49% das lavouras em condições boas ou excelentes. As lavouras de milho estão com 51% das lavouras em condições boas ou excelentes, dessas que 66% estão em estágio R4 e 6% em estágio R5. Eu vou ficando por aqui e Lucas, conta para nós como foram os últimos dias por aí. Muito bem, Giovanni. Aqui no leste do Corn Belt finalmente voltou a chover. Praticamente todo o estado de Illinois, Indiana e boa parte de Ohio receberam chuvas que, acumuladas nos últimos 10, 14 dias, passaram de 50 milímetros e algumas áreas passando até de 100 milímetros. Então o milho e a soja deram uma respirada, a umidade do solo recuperou bastante e a condição de seca extrema que estava em algumas regiões diminuiu consideravelmente. A previsão é que para os próximos dias tenham mais pancadas de chuva, então esse cenário de seca ele deve amenizar muito. Agora é contigo, José. Fala pessoal, amigos e amigas do Agro Connection. Bom, aqui em Wisconsin a situação tem mudado de mês para mês, fazendo aí uma leve retrospectiva. Durante o mês de junho foi bem seco aqui pra gente, faltou muita chuva. Em julho a situação já melhorou um pouco, tivemos ali chuvas significativas na grande maioria das áreas. Mas já ali bem no finalzinho de julho, virado para o mês de agosto, a chuva já cortou novamente. Hoje já é dia 11 de agosto e a gente não teve uma chuva significativa na grande maioria do estado até então nesse mês. Viajando aí pelas áreas que a gente tem observado aqui bastante, a gente tem bastante lavoura mostrando o sintoma da falta de chuva novamente, com as folhas enroladas nas horas mais quentes do dia. Ontem, dia 10, a gente teve um dia de campo em uma das nossas áreas experimentais aqui da região sul do estado. Aí o sentimento dos produtores é aquilo que eu acabei de falar. Junho foi seco, julho melhorou, mas agora ali, finalzinho de julho, começo de agosto, já estão pedindo chuva novamente, já estão reclamando de seca. Principalmente nessa fase da safra, que é uma fase crítica, já que a grande maioria das áreas estão aí nas fases reprodutivas. Olhando os dados do uso dessa semana, em relação às condições das lavouras, tanto para a soja quanto para o milho, a gente tem em torno aí de 50% das áreas em estado bom ou excelente. Mas acredito que se a gente não tiver uma chuva significativa nos próximos dias, para a semana que vem, acredito que esses dados aí tendem aí a diminuir, essa percentual de áreas em estado bom ou excelente, o que já é bem baixo em relação à última safra, por exemplo. Essa mesma época do ano, no ano de 2022, a gente tinha em torno de 80%, tanto para a soja quanto para o milho, de áreas em estado bom ou excelente. Esse ano aí a gente só tem 50%, o que reflete aí essa falta de chuva que a gente tem tido em boa parte da safra. Em relação ao desenvolvimento das lavouras, para o milho a gente tem cerca de 80% das áreas em florescimento e cerca de 20% em formação de grãos. E para a soja a gente tem cerca aí de quase 90% das áreas já em florescimento e cerca de 40% em formação de vagens. A previsão para os próximos dias é que a gente tem uma pequena chance de chuva na segunda-feira, 60% de chance de chuva na segunda. A gente tinha uma previsão para hoje, para essa manhã da sexta-feira, dia 11 de agosto, mas acabou que não se concretizou em chuva significativa na grande maioria das áreas. A gente só teve aí aquele chuvisqueiro somente para apagar a poeira, o que não foi nada significativo. Então os produtores ficam aí na esperança que possa ter um pouco mais de chuva nos próximos dias ou pelo menos nas próximas semanas. Mas é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta para falar de como está a situação aqui em Wisconsin. Valeu, abraço! Muito bem, pessoal, esse é mais um vídeo semanal aí para você com atualizações aqui dos Estados Unidos, né, sobre a safra. Vocês podem ver que a soja aqui, ela tá uma soja boa, né? Ela não é uma soja excelente, mas é uma soja que vem aguentando bem aí a situação de clima.
Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar se você concorda com a gente, se você não concorda, se você acha que essa aqui é uma soja razoável, se você acha que ela é uma soja ruim, uma soja boa, enfim, deixe seu comentário aí que a gente vai conversando e a gente vai ajustando os nossos ponteiros. Não se esqueça também lá do nosso podcast, a gente tem episódios lá 2 por mês, às vezes até mais do que 2 por mês, conversando com grandes autoridades aí do agronegócio mundial. E agora você vem aqui para apresentar e você olha para mim e fala, e eu perguntava, né, onde é que está o plano? E os caras falavam, não, na verdade o meu plano está na minha cabeça. Notícia ruim cara, se você fala que o teu plano está na tua cabeça, você tem provavelmente uma ideia do que você quer fazer, sabe? Mas não é um plano, cara. Ninguém vai apresentar um plano de negócios, por exemplo, e chega numa reunião e fala, não, eu tenho um plano, claro, está aqui, está na minha cabeça. Não, não funciona. Não é desse jeito, né? Mas esse, para mim, é um exemplo clássico da forma como a gente gerencia a nossa própria carreira. A gente dá muito mais atenção para 100 planos de negócio, o que quer que seja, que estão lá bem salvos, organizados dentro do nosso computador. E quando a gente fala em ter um plano, que é o plano que vai definir o nosso futuro, a gente não tem uma folha de papel para botar em cima da mesa. A gente fica por aqui, stay tuned, tchau!